O que é saúde para o idoso? Você já se pegou pensando nesse assunto e ficou um pouco confuso? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é saúde para o idoso para que você entenda de uma vez por todas e não caia no inconsciente coletivo de que idoso saudável é idoso que não tem doença e que não toma remédio. Isso acontece, gente, e a gente precisa ter clareza do que é saúde para o idoso para poder ajudar, para poder esclarecer e para poder educar, que esse também é o nosso papel. Então, segundo a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, a saúde para o idoso se traduz muito mais sobre ele ter independência e autonomia do que ele ter a presença ou ausência de doença orgânica. O que isso quer dizer? Calma. Quando a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, quando a literatura em relação ao envelhecimento, quando os principais autores, quando a OMS fala de autonomia e independência para o idoso, ela quer dizer que esse idoso tem capacidade funcional, ou seja, que esse idoso tem capacidade de gerir a própria vida por seus próprios meios, ou seja, que esse idoso lida com as suas atividades da vida diária sozinho. Ele consegue decidir e ele consegue realizar o que ele quer. É isso que esse termo quer dizer. A funcionalidade ou a capacidade funcional significa saúde para a pessoa idosa, ponto. Aí a gente vai analisar agora autonomia e independência, que são os termos que ficam dentro da capacidade funcional. Quando a gente fala em autonomia, a gente está querendo dizer que esse idoso tem cognição e humor, capacidade de decidir, cognição, cognitivo e humor. E um exemplo para o idoso que tem alguma deficiência nesse humor é o idoso com depressão, que fica ali quietinho no canto dele e não tem vontade de fazer nada. Quando a gente fala de independência, que é a capacidade de realizar, a gente está falando de comunicação e mobilidade. Esse idoso precisa conseguir enxergar, falar, ouvir, e esse idoso precisa conseguir se mover, ele precisa conseguir ter mobilidade para realizar também o que ele quer, tá? Então, resumindo, quando a gente fala de saúde para a pessoa idosa, a gente está querendo dizer que esse idoso tem capacidade funcional, ele tem capacidade de gerir a própria vida sozinho, isso quer dizer que ele tem autonomia e independência. Dentro de autonomia, a gente tem cognição e humor, dentro de independência, a gente tem comunicação e mobilidade. Aí, a última coisa que eu quero falar para você é como que a gente organiza essa capacidade funcional, essa funcionalidade no idoso, como que a gente classifica, como que a gente avalia, através das atividades da vida diária. Então, todas as atividades que aquele idoso faz durante o dia a dia dele, a gente classifica entre atividades básicas, avançadas e instrumentais da vida diária. Um exemplo de atividades básicas é o autocuidado do idoso, ou seja, escovar os dentes, se vestir. A gente entende que o idoso precisa de uma capacidade funcional inferior, né, mais limitada para realizar esse tipo de atividade. As atividades da vida diária se organizam em hierarquia, né? E quando a gente vai para as atividades avançadas e instrumentais, a gente entende que elas são mais elaboradas e que esse idoso precisa ter uma funcionalidade mais preservada para realizar essas atividades. Então, por exemplo, o idoso que interage na sociedade, que viaja, o idoso que faz compras, vai ao mercado, ele tá lá em cima nessa hierarquia das atividades da vida diária, lá nas atividades instrumentais da vida diária, tá bom? Então, uma forma da gente entender essa funcionalidade do idoso é avaliando e observando o que esse idoso faz e o que esse idoso deixou de fazer na rotina dele, no cotidiano dele. Não se esqueça que saúde para a pessoa idosa é que ele tem autonomia e independência. Eu espero ter te ajudado e esclarecido para você que saúde para pessoa idosa é aquele idoso que consegue gerir a própria vida sozinho e isso precisa ser incentivado, tá bom? Eu espero ter ajudado mais uma vez. Meu nome é Thalita Cesaretti, eu sou professora de Educação Física, especialista em gerontologia. Obrigada por você estar aqui. Compartilhe esse vídeo para que a gente forme uma educação física potente na gerontologia. Muito obrigada e um beijo.